tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é bem interessante, que algumas pessoas têm curiosidade, que é o porquê que a gente não lembra das nossas vidas anteriores. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, assiste esse vídeo até o final e vamos lá. Mesmo o assunto de espiritualidade sendo um assunto que não tem muito a ver com lógica, nessa questão de vida, de uma continuação após a morte do corpo físico, eu meio que parto de um princípio que para mim é lógico. Eu parto da ideia que serviu de gatilho para que o próprio Buda descobrisse a verdade. São aqueles 3 estados do ser humano que ele viu quando ele saiu lá naquele passeio na cidade dele, que foi o homem que envelhece, o homem que adoece e o cadáver. E assim como ele pensou que se a vida termina, esta vida que termina, que é efêmera, não pode ser a única vida, assim também eu acredito. Do meu ponto de vista, você vem para uma vida aqui na Terra, por exemplo, você aprende muitas coisas, você faz muitas coisas, mas principalmente as coisas que você aprende, se você não tiver uma continuação, elas não servem para nada. Então, do meu ponto de vista, sim, temos uma continuação. E já que o cerne disso tudo é a evolução, mesmo depois que o nosso corpo morre, a gente continua num processo de evolução também. E isso não sou só eu que penso, isso logicamente que tem muitos autores que trouxeram esse conceito em livros. Mas vamos lá, a ideia de reencarnação está presente em várias religiões, especialmente africanas, como o hinduísmo, o jainismo, o budismo e o sikhismo. Essa última eu nunca ouvi falar. Eventualmente eu vou pesquisar um pouco para saber o que é. E também este conceito está presente em algumas religiões pagãs e em algumas crenças dos índios das Américas. Alguns filósofos como Pitágoras, Sócrates e Platão, eles sustentavam a crença no renascimento. Assim como hoje várias religiões também fazem isso. Várias religiões acreditam no renascimento, na reencarnação. Dentro do cristianismo e do islamismo, enfim, essa crença não é muito comum, porém ela está presente em alguns grupos mais específicos dentro dessas religiões, como no caso dos cátaros, dos alauítas, dos drusos e dos Rosacruzes. Heródoto menciona que a origem desse conceito de reencarnação vem do Egito. Só que ela acontecia de uma maneira instantânea, então eles acreditavam que o corpo morria, em seguida o espírito já era direcionado para uma nova vida em um novo corpo, que poderia ser em qualquer criatura, tanto na terra como na água ou no ar. E assim o espírito percorreria todas as criaturas num ciclo de 3.000 anos. Então, como eu falei no início deste vídeo, eu tenho muita facilidade para acreditar nesse conceito de reencarnação, até pela questão da minha lógica, da lógica que eu percebi nesse negócio todo aí. Mas desde cedo eu tive facilidade para receber esses assuntos. A primeira vez que eu tive contato com algo fora do catolicismo foi justamente quando eu estava um pouco doente e me foi apresentado o mundo do espiritismo. E eu, logicamente, fui atrás, fui estudar, e aquele universo todo foi muito interessante para mim, porque eu saía de um catolicismo onde nós tínhamos uma ideia de que se você pecasse na sua vida, você iria para o inferno. Então existe um conceito de espírito também no catolicismo. Existe uma vida depois, do meu ponto de vista. Se eu for analisar as histórias que me foram contadas, eu tenho como acreditar que tem sim algo a mais que o corpo, até no catolicismo. No catolicismo eles não acreditam na volta desse espírito para a terra em outro corpo. Essa é a diferença. Eles acreditam que o espírito ficaria ou a eternidade dele no céu ou a eternidade dele no inferno, dependendo de como ele conduziu a vida na terra. Para mim, aquela ideia do espiritismo com relação a esse ponto, essa eternidade, já era um pouco mais aceitável. Se você ficar no inferno, no momento em que você se arrepender, que você reconhecer Deus, você é resgatado.
ok, isso para mim funcionou super bem, achei bem interessante a ideia e parecia mais fácil de lidar com isso do que de lidar com a ideia anterior. Então, às vezes, a gente precisa, mesmo dentro dessa coisa de espiritualidade, a gente precisa lidar um pouquinho com a lógica, com a nossa lógica e perguntar para a gente mesmo, para mim, o que está fazendo sentido? Faz sentido tudo isso que estão me falando ou não? Se não faz sentido, eu vou procurar aquilo que me faça sentido. Mas vamos lá. O objetivo desse vídeo não é falar sobre alguns pontos específicos de certas religiões, e sim responder aquela pergunta: por que a gente não lembra das nossas outras encarnações? Antes de entrar na resposta que eu tenho para essa pergunta, eu quero deixar claro que essa resposta é com base em leituras que eu já fiz do Livro dos Espíritos e é com base em coisas que eu escutei de canais onde se canalizam espíritos e esse tipo de coisa. Então a gente pensa o seguinte, né? A partir do momento que eu acredito que existe esta interação de um espírito com a nossa dimensão, utilizando um canal que a gente chama de médium, a partir do momento que eu acredito nisso, então eu tenho como aceitar também certos conceitos que esses espíritos trazem. Esse assunto de reencarnação, ele atrai muita gente. Me atraiu. Anos atrás, a minha mãe comprava vários livrinhos de esoterismo, porque estava na moda na época. Era uma época que isso estava muito em alta, começava a aparecer, então chamava a atenção de muita gente. E havia livrinhos que eu lembro, livrinhos, revistinhas, enfim, eles se propunham em algumas tabelas a dizer a tua última encarnação. Se aquilo lá tinha um real significado ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas aquilo certamente despertou minha curiosidade. E é óbvio que eu fui fazer o testezinho, né? E encontrei sim uma resposta. Mas se aquilo era real ou não, só Deus sabe, porque eu não sei. Aquilo era apenas por curiosidade. Eu diria até que era uma imaturidade, porque você está tentando descobrir algo que não faz parte dessa sua vida. Você não precisa. Aquilo que você precisaria lembrar, em algum momento, quando houver a necessidade, você vai conseguir lembrar. Isso vai chegar até você de alguma maneira, mesmo que seja através de um processo de regressão como existe atualmente. Hoje em dia, no meu conceito, a minha visão, eu tenho muito respeito nessa parte da reencarnação, nessa parte das outras vidas, e eu acredito que não é interessante a gente romper esse véu, se não houver uma real necessidade. Você romper o véu do esquecimento para saciar uma mera curiosidade pode ter consequências complicadas para a vida. Por quê? Vamos lá, partindo do conceito que a gente está aqui para evoluir. É óbvio que em vidas anteriores a esta, a gente fez muitas coisas que hoje, talvez com a nossa consciência, no nível que está, a gente condenaria. Por exemplo, vamos supor que hoje, dirigindo meu carro, eu atropelo um gato. Eu adoro gatos. Eu não ia conseguir me sentir bem sabendo que eu atropelei um gato. Então eu ia ficar com culpa. Mas isso é uma coisa que, comparada a outras coisas, tem um peso menor, vamos dizer assim, um peso um pouco menos, né? Agora imagina só, consigo descobrir, eu faço uma regressão, alguma coisa, e eu descubro que na outra vida eu matei muita gente, porque eu fui para a guerra ou algo assim, e eu matei muita gente. Como é que a minha consciência vai ficar com isso hoje? Se ela já não me deixaria em paz se eu tivesse tirado a vida de um gato, como eu me sentiria se eu tivesse tirado a vida de muitas pessoas? Então esse é um ponto que a gente tem que considerar. E eu já vi inclusive que infelizmente esse assunto de reencarnação ele ficou meio banalizado nessas plataformas de vídeos, vamos dizer assim. Eu já vi vídeo que promete para você te mostrar a tua encarnação, a tua última encarnação ou alguma encarnação, enfim. É como se fosse um áudio hipnótico e eu já vi gente usando isso. Mas as pessoas não estão preocupadas com o efeito que aquilo pode ter. Elas encaram isso como se fosse uma brincadeira ou algo para conseguir visualização para os seus vídeos ou esse tipo de coisa.
Elas têm uma mera curiosidade, elas não sabem do impacto que aquilo pode causar. Na minha opinião, essa coisa de véu do esquecimento é feita justamente para que a gente não surte, para que a gente não pire, e para que a gente consiga viver a nossa experiência da maneira mais autêntica possível. Eu quero trazer aqui uma historinha, é apenas uma ilustração, para que a gente entenda melhor esse negócio de véu do esquecimento e de como ele é benéfico para a nossa existência atual. Vocês todos conhecem, eu imagino que a grande maioria que está assistindo esse vídeo conheça a história de Caim e Abel. E saiba que Caim matou Abel, segundo o que está na Bíblia, Caim matou Abel. Então nós vamos utilizar esses dois personagens para fazer a nossa ilustração. Então Caim matou Abel. Imaginemos que os espíritos deles chegaram no plano não físico. Saíram do corpo e estão no plano não físico. Caim é consumido pela sua culpa, talvez a sua vibração grosseira do ato que ele cometeu o leva para um determinado ponto, aonde a vibração dele é compatível. Então, não é céu, não é inferno, é aonde a vibração dele é compatível. Assim também acontece com Abel. Ficou revoltado porque foi assassinado, então ele tem uma vibração também é pesada e ele é colocado num determinado canto também. Aí eles passam por processos e tal, e eles voltam a ter aquela consciência do espírito e a certo momento chega a hora de reencarnar. Como a inteligência infinita, ou mesmo Deus, ele não quer perder nenhuma de suas criaturas, as almas que ele criou, ele proporciona as condições para que essas almas possam evoluir. Vamos imaginar o seguinte, já que Caim matou Abel na última vida, Abel poderia voltar sendo pai de Caim, porque assim ele poderia aprender a lidar com a ideia, com o sentimento da vingança por ter sido assassinado. Então ele teria que lidar com isso daí. Ele voltaria primeiro, nasceria primeiro, para ser o pai de Caim. Se não houvesse esse véu do esquecimento e Abel lembrasse do que Caim lhe havia feito, muito provavelmente ele não conseguiria aceitar e conviver com isso. Então é possível que ele até tirasse a vida do Caim quando ele nascesse. Então por isso a gente tem o véu do esquecimento, é para que a gente possa viver uma experiência genuína, tendo as nossas escolhas, sem a interferência daquelas mágoas do passado, vamos dizer assim. E supondo então que isso realmente acontecesse, supondo que quando Caim nascesse e Abel, sabendo das coisas, matasse Caim, daria continuidade a um ciclo que poderia seguir infinitamente. Daí a necessidade de ter esse véu do esquecimento. Em cada nova existência, porque a gente não lembra das anteriores, a gente consegue viver de maneira mais autêntica e genuína e realmente aprender com essas novas experiências. Então, não lembrar dessas experiências anteriores é como se fosse um presente de Deus para a gente, para que nós, quando encarnados, não fiquemos nos torturando por coisas que tenhamos feito no passado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi um assunto breve que eu trouxe aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe a sua opinião, porque é interessante para a gente enriquecer cada vez mais, para a gente expandir cada vez mais o nosso ponto de vista. E até o próximo vídeo.